E aí, Dev, beleza? Lucas Moura aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você instala o JavaFX no seu projeto no Visual Studio e como que você pode usar a ferramenta Scene Builder junto com o seu projeto Java no Visual Studio Code. Para começar aqui, o que eu vou fazer é baixar o framework JavaFX. Então procurei aqui Download JavaFX no Google. E eu vou procurar esse link, openjfx.io. Vou clicar nele. Não se preocupe, os links vão estar na descrição do vídeo. Então aqui, download. No meu caso aqui é o Windows, vou clicar em download. Terminou de fazer o download, eu abri ele com o WinRAR. E agora o que eu preciso fazer é extrair essa pasta que está dentro desse arquivo compactado. Eu vou salvar esses arquivos em um diretório chamado JavaLibs. Você pode salvar onde você quiser. Um detalhe é que esse diretório vai ser usado em todos os seus projetos. Então salve em um diretório seguro. Então eu vou clicar aqui e vou extrair aqui dentro. Pronto, extrair a pasta chamada JavaFX-SDK. Posso fechar. E agora o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu Visual Studio Code, vou criar um projeto Java, Ctrl+Shift+P, Java Create, Java Project, No Build Tools. Vou salvar aqui na pasta Projeto Java e vai chamar JavaFX top de linha. Pronto, criou aqui o meu projeto Java, ppjava. Aqui, vou clicar em Java Projects, lá embaixo. Ó. Então, se o seu Visual Studio Code não tiver essa opção, pode ser que você não esteja usando as mesmas configurações que eu mostrei no meu vídeo, que é esse aqui, que eu ensino passo a passo a instalar o Java, como que você usa o Java para criar projetos no Visual Studio Code. Então, eu recomendo esse vídeo aí. Então, aqui em Java Projects, eu vou clicar em Reference Libraries, vou clicar no mais. E agora eu vou selecionar os arquivos que estão dentro daquela pasta que a gente acabou de extrair. No meu caso aqui é Java, JavaLibs, JavaFX. E dentro da pasta lib, entrei e vou selecionar todos esses arquivos .jar. Selecionei e clicar em selecionar. Pronto, agora ele vai fazer as importações desses arquivos jars, que são as bibliotecas. Agora eu posso testar o meu código do JavaFX. Então eu vou apagar isso aqui e eu vou fazer a classe app estender, então extends, deixa eu dar um zoom aqui, extends application, que é uma classe do JavaFX. Aqui ele está vermelho porque eu não adicionei os métodos obrigatórios dessa classe, então eu vou adicionar ele. Então cliquei na classe, cliquei na lâmpada, add, pronto, ele já gerou o método start para a gente. Agora o que a gente precisa fazer? Lá no main, a gente precisa chamar um método chamado launch e passar esses args aqui que recebe por parâmetro. Então, args. Isso aqui é obrigatório para você executar o JavaFX no seu projeto. Então, eu vou fazer um código bem simples. Primary stage.setTitle. Vou falar o nome da janela, o título lá em cima vai se chamar Academia dos Devs. Vou criar um botão chamado botão. E o botão, clique aqui. Vou adicionar um evento para ao clicar nesse botão ele faça alguma coisa, então botão.add botão.set.onAction. E aqui, new event handler. Cadê? Pronto, já gerou aqui para a gente. Aqui ele ficou vermelho. Eu preciso adicionar os métodos obrigatórios dessa classe. Pronto. Aqui ainda está vermelho porque eu preciso adicionar também a importação desse action event. Então está aqui todas as importações. Aqui nesse método eu vou colocar o que vai acontecer se eu clicar no botão. Então eu vou colocar só uma mensagem, clicou no botão. E aqui nós precisamos colocar mais algumas coisinhas aqui do JavaFX. Então eu vou criar um painel stackPane chamado, pode ser root, igual a new stackPane. O objetivo dessa aula não é te explicar sobre JavaFX, tá? Eu quero só mostrar para você como que você instala e configura. root.getChildren.add e eu vou adicionar o meu botão no meu painel. E agora primary stage, que é esse aqui de cima, set scene, vou definir a cena desse palco, né? Set scene e eu vou criar uma nova cena aqui, new scene, root, e aqui eu passo as dimensões, pode ser 300 por 250. Primary stage.show. Dessa forma. Vou executar. Pronto, está aqui a nossa janela top de linha.
Então, clique aqui, apareceu a mensagem, clicou no botão. Certo, então deu para ver que o JavaFX está funcionando. Uma coisa que eu não falei é sobre a extensão JavaFX, que no caso eu já tinha instalado, mas essa extensão ela é muito boa porque ela evita que apareça erros no seu código aqui que o IntelliSense do Visual Studio Code acuse, como se tivesse algum erro no seu código. Então, essa extensão vai evitar isso, tá? Então, como que você instala? Eu vou clicar aqui em extensões, vou pesquisar JavaFX. O primeiro aqui, JavaFX Support, cliquei. No meu caso aqui está para desinstalar, porque eu já tenho instalado. Se você nunca instalou, vai aparecer esse botão Install, cliquei, pronto, está instalado, sem segredos. Agora vamos para o SN Builder. O SN Builder, para quem não conhece, é uma ferramenta muito top que vai ajudar a gente a criar as nossas janelas com JavaFX, sem a gente ter que ficar criando manualmente o botãozinho na tela, os campos de texto. Então, para a gente não ter que fazer isso na unha, esse programa vai ajudar para a gente só clicar e arrastar e desenhar a interface bonitinho. Então, eu vou aqui de novo no nosso Google, pesquisar SN Builder Download. E essa opção do site Gluon HQ. Cliquei, Download Now. Vou selecionar aqui, Windows Installer, Download, pronto, só aguardar que ele vai começar o download. Terminou o download, vou executar, Next, li todos os termos, vou deixar o diretório padrão, Install, pronto, finalizou. Agora, se eu for lá no desktop, está aqui o nosso SN Builder. Vou abrir ele. No SN Builder, quando você abre ele, ele vai sugerir o que você quer criar. Ou um projeto vazio, ou a partir de alguns templates. Então, vou selecionar esse aqui, Basic Application. O que eu vou fazer? Eu vou deletar esse menuzinho, que eu não gostei, essa menu bar, delete. E aqui eu posso, literalmente, selecionar o componente que eu quero e arrastar aqui para dentro. Então, por exemplo, eu posso adicionar um label. Se você está gostando, deixa o like. Cadê? Pronto. Vou aumentar a fonte. Certo. Pronto. Tá aqui. Posso deletar esse label, que eu não quero essa mensagem. E aqui eu vou adicionar um campo de texto. Text Field. Dessa forma. Só para a gente testar aqui. Agora o que eu vou fazer? Imagine que eu criei o meu layout do meu programa aqui, mal bonitinho, da minha janela. Eu vou clicar em File, Save As, para me salvar esse arquivo, esse projeto. E eu vou salvar dentro do meu projeto Java, que eu criei. Então, Java, projeto Java, JavaFX top de linha, e eu vou salvar dentro da pasta CRC. Eu quero que o meu arquivo fxml fique salvo do lado das minhas classes. E eu vou salvar como layout. Salvar. Pronto, foi salvo. Se eu for lá no meu Visual Studio Code, está aqui o nosso arquivo layout, que ele é praticamente um XML, e tudo que a gente desenhar aqui, ele vai ser salvo no formato desse XML aqui, label, fonte e assim vai. E agora é a parte mais esperada, eu acho, pela maioria, né? Como que você vai usar esse layout aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo isso aqui, exceto esse launch do método main, e no start eu vou colocar esse arquivo aqui é um fxml. Então, para me usar no meu JavaFX, eu preciso de um carinha chamado fxml loader, que ele vai carregar esse arquivo. Então, fxml loader é igual a new fxml loader. Aqui nós precisamos passar um diretório aonde que está esse arquivo. Para isso, a gente vai fazer isso aqui, ó. Por exemplo, string caminho é igual. Eu vou chamar o método getClass, que faz parte dessa classe aqui do app. Então, vou chamar esse método getClass.getResource. E aqui dentro eu passo o nome do meu arquivo, layout.fxml. Vou colocar aqui para imprimir, caminho. Aqui ele não está podendo converter, mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar direto aqui dentro do meu system.out.println. Só para mostrar para você o que isso aqui retorna. Eu vou executar. Ele exibiu aqui para a gente file, C2 pontos, usuário, Lucas e assim vai. Esse caminho que ele retorna com esse getResource é o caminho relativo de onde que foi compilado o seu projeto. Então, esse caminho aqui é o caminho relativo de onde que foi compilado o seu projeto. Se você colocasse o caminho absoluto,
desse arquivo, imagina, por exemplo, que você salvou esse arquivo lá na pasta dos seus documentos. E aí você passa o caminho absoluto, C2 pontos, users, o seu nome do usuário, documentos, e assim vai. E esse é o caminho absoluto. Se você trocasse de máquina, de computador, pode ser que aquele arquivo não exista exatamente naquele diretório. Então, por isso que é legal você colocar esse arquivo dentro da pasta do seu projeto. E ao invés de você passar o caminho absoluto do seu projeto, você coloca o caminho relativo. Então é como se você falasse o seguinte: Java, pega o diretório que esse projeto está e adiciona no final o caminho do layout FXML. Então é como se você pegasse o caminho relativo disso aí. Agora o que eu vou fazer é jogar isso aqui para dentro desse FXML. Posso apagar isso aqui. Pronto. E agora vou criar um parent root é igual fxmlloader.load. Na linha de baixo eu vou criar uma scene, vamos chamar de tela, é igual a new scene tela. Aqui ficou vermelho porque eu não importei lá em cima. Pronto, apareceu aqui. Aqui não é tela, é root. Ops. E agora vamos criar primary stage.setTitle. É o título da janela, é opcional. Vamos pôr de novo, Academia dos Devs. Primary stage.setScene. Vamos colocar tela primary stage.show. Dessa forma. E vamos testar. Pronto, no meu caso aqui não executou. Vou clicar de novo em Run. Pronto, agora foi. Então, olha que massa. Isso é muito massa. Por quê? Porque a gente não precisa ficar desenhando na mão, no código, aonde que vai estar a caixa de texto, onde que vai ter essa mensagem. Então, basta a gente desenhar nesse programa aqui e jogar para dentro do nosso projeto. Só que agora, eu tenho elementos aqui, por exemplo, uma caixa de texto. Como que eu faria para interagir com esses componentes que foram desenhados lá no SN Builder? Para te explicar isso, eu vou melhorar esse exemplo aqui. Vou colocar login, vou duplicar essa caixa de texto aqui, vou criar um label. Um detalhe, esse programa ele tem um bugzinho até chatinho, que é o seguinte: quando você quer, se você der um Alt Tab e voltar para o programa, e quando você for digitar alguma coisa, ele fica bugando, ó. É como se você estivesse digitando os atalhos lá de cima, ó, viu? Para isso, como que você resolve? Basta você dar um Alt Tab para alguma janela e voltar para ele. Então agora está funcionando maravilha. Então aqui, label, usuário, e aqui, senha. E vamos colocar um botão. Botão que vai se chamar entrar. Tá aqui o nosso botão, vou redimensionar ele dessa forma. Só fazer uns ajustes aqui. Se você for lá em View, Show Sample Controller Skeleton, isso aqui é um template de um controller. No JavaFX, você tem os controladores, que nada mais é do que uma classe, um controller, que ele faz o gerenciamento daquela classe. Então a ideia é que cada tela tenha o seu próprio controller. Aqui ele já gera para a gente um controle, um esqueleto de um controller. Só que você pode ver aqui, ele está com um nome de classe mais esquisito. Ó. Please provide controller class name. Está até me avisando para me criar esse projeto com educação, o nome desse controller com educação aqui. Como que a gente define? Vou lá em controller e vou colocar o nome da minha classe. Vamos chamar de login controller. Essa vai ser o nome do meu controller. Se eu voltar lá em View, Show Sample, agora ele trocou, Login Controller. Vou lá no Visual Studio Code e vou criar essa classe. Eu gosto de usar por aqui, Login Controller.java class. Agora, eu preciso olhar na minha janela, identificar quais são os componentes que vão ser importantes para mim no meu projeto na hora de fazer esse controle. Então, por exemplo, imagine que eu tenho uma tela de login. O que vai ser importante para mim? Saber qual foi o usuário que foi digitado, qual foi a senha e se ele clicou no botão login. Então, eu preciso saber esses três aqui. Então, lá no campo usuário, eu vou clicar em Code, do lado direito aqui. Então, ó, estava lá nas propriedades.
cliquei no campo, vai abrir propriedades, eu vou minimizar isso aqui na setinha, vou em Code, e nesse fxid vai ser o nome da minha variável desse campo aqui. Então vai se chamar campo usuário. Vou selecionar o campo senha, que vai se chamar campo senha. No botão entrar, vou colocar botão login. Agora, se eu clicar em View, Show Sample, ele já gerou para a gente esses 3 atributos de classes aqui, com essas anotações aqui. Bem legal, né? Só que eu quero ir além. Eu quero já colocar o evento de ao clicar no botão por aqui. Eu vou clicar no botão entrar, Code de novo, e tem esse onAction, que é o evento de clicar nesse botão. E aqui eu passo o nome desse evento, desse método, que vai chamar fazer login. Agora, se eu ir lá em View, Show Sample, está aqui o nosso método fazer login. O que eu vou fazer? Vou selecionar tudo isso aqui, Ctrl C, e aqui eu posso substituir. Aqui tem as opções de você adicionar comentários, ou essa versão full aqui, só que eu não achei muito legal não. Tá? Então eu deixei tudo desabilitado e só isso aqui já é suficiente. Aqui ele vai dar um erro porque Action Event não foi importado. Então vou clicar aqui na lâmpada, Import. Então cliquei aqui e cliquei na lâmpada. Então tá aqui Action Event, foi importado. Agora eu vou colocar o que vai acontecer se eu clicar naquele botão de fazer login. Eu vou salvar o usuário numa string chamada usuário. Então usuário é igual o meu botão, o meu campo usuário, .getText, e aqui, Shift Alt seta para baixo, senha. Vai ser o meu campo senha. E agora eu posso fazer uma condição. Se usuário.equals Lucas Moura and senha.equals 40028922. Se você pegou a referência, comenta aqui embaixo. E agora, dentro dessa condição, eu coloco, por exemplo, a mensagem. Fez o login com sucesso. E o else. Errou. Pronto. Vou executar isso aqui. E, opa, o que aconteceu aqui? Eu desenho a janela. Ao executar o meu programa, ele ainda está com a versão anterior. Por quê? Porque eu não salvei esse projeto. Então, fique atento o seguinte. Inclusive, se você trocar o fxid, definir os controllers, você também precisa salvar o seu projeto antes. Então, eu vou clicar em File, Save, ou apertar as teclas Ctrl S. Agora eu vou executar de novo, Run, e tcharam, tá aqui a nossa tela. Bem legal. Cara, isso é muito massa. Olha quão prático é isso, você criar a sua janela usando esse programa aqui. É claro que não é uma das janelas mais bonitas que você vai ver por aí, mas eu criei essa interface em segundos praticamente. Então, é muito legal esse SN Builder. Vou colocar aqui o usuário João, senha 123. Clicar em entrar. Deixa eu vir aqui no meu console. Errou! Se eu colocar aqui, Lucas Moura, e a senha 40028922, em entrar, fez o login com sucesso. Então, você viu tanto que é fácil configurar isso no Visual Studio Code. Esse vídeo ele foi sugerido pelo inscrito Thomas Game Player. Valeu, Thomas! E eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se você gostou, deixa aqui embaixo seu like, que vai ajudar muito o canal. Se você é novo, já se inscreve. E se você tem alguma dúvida ou quer também sugerir algum conteúdo, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer responder e ajudar você. Valeu e até a próxima!